Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma manhã aqui junto com você, com a sua casa, com a sua família. E aqui nós estamos para te convidar a ler conosco a palavra do Senhor. E enquanto você abre aí a sua Bíblia com fé, com esperança, na confiança de ouvir Deus falar com você, nesse dia, nessa hora, eu não sei que horas esse vídeo vai entrar na sua casa, eu quero dizer para você que é muito bom estar aqui, é um momento de satisfação para mim, é um momento agradável, mesmo porque estamos na presença de um Deus que é vivo, de um Deus que não depende do momento, da hora. Quero dizer com isso que o dia que que esse vídeo chegar até você, Deus vai estar falando com você como se fosse ao vivo e a cores. Não depende de você ver ou ouvir a palavra dele ao vivo. Não depende, porque essa palavra é viva quando ela chega até nós. Então eu quero dizer para você, vamos ler juntos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22, que vai falar da provação de Abraão. Ontem nós tivemos um estudo sobre esta palavra e no momento em que o nosso professor estava nos ensinando, o Espírito Santo falou no meu coração numa outra questão muito importante dentro desse texto, dentro desta narrativa tão linda, mas também muito difícil, né? Fácil talvez a gente ler, mas quando nós nos transportamos para dentro da história, nós vamos perceber que é uma história muito difícil, mas que nos ensina muita coisa mesmo. E eu te convido a ler comigo o capítulo 22, até do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós conhecemos, muitos ensinamentos dentro dessa história de Abraão, dessa comunhão de Abraão com esse Deus a qual nós pregamos até nos dias de hoje. Abraão, um dos patriarcas, então tinha uma comunhão muito grande com Deus, sabia quem era o Deus a quem ele servia e tinha essa intimidade com Deus e Deus com Abraão também, porque a gente vê aqui que Deus é ele que chega, é ele que fala com Abraão, depois de tantas experiências que Abraão já havia tido. Abraão agora vai deparar com posso dizer que seria um desafio. Às vezes nós ouvimos em tantos lugares as pessoas falarem que Abraão, ele doou o seu Isaque para Deus. E aí ontem, eu ouvindo essa palavra, eu pude entender, voltei e comecei a meditar, a degustar a palavra e comecei a entender uma outra postura dentro do texto. Porque quando nós falamos que Abraão, ele doou
o seu Isaque, o seu filho, o que ele tinha de melhor nas mãos, na vida dele, eu pude entender que não, Abraão ele não doou o seu Isaque, não foi ele quem doou, ele foi desafiado a realizar algo quase que impossível. Deus o desafiou a entender e a conhecer o tamanho da sua fé. Deus quis que Abraão compreendesse e conhecesse o tamanho da intimidade, da confiança que ele tinha em Deus. Então não foi Abraão que simplesmente resolveu doar o seu Isaque, que era algo muito, mas podemos dizer que algo, a coisa mais linda, mais bonita, mais forte da sua vida, porque quem é pai, quem é mãe, sabe que um filho, né, esse exemplo aqui foi um exemplo muito forte, porque um filho é algo que nós carregamos, que Deus nos deu. Sempre que temos um filho, ele vem de Deus, ele já está nos planos de Deus. Então é algo que ninguém quer perder, ninguém quer dar, ninguém quer desfazer de jeito nenhum. Há quem diga que enterrar um pai, enterrar uma mãe, perder algum ente querido, não se compara em perder um filho ou esse filho ir embora. Não se compara. Então Deus, eu entendo aqui nesse texto que Deus ali, ele quis que Abraão compreendesse o tamanho da fé que ele mesmo tinha em Deus, o tamanho da confiança que ele tinha nesse Deus, no Deus que o chamou, que o separou, que o ordenou a tantas coisas. E então Abraão, quando ele completa, quando ele chega, né, não quero me deter no caminhar de Abraão, na postura do rapaz, eu quero me deter aqui no final, na conclusão. Primeiro, quando ele escuta a voz desse Deus, a Bíblia vai dizer que ele obedece, né? Ele vai, com certeza, com muito pesar, com muita tristeza, assim, humana, né? Por um lado, aquela tristeza de pai, aquela angústia de pai, aquela aflição de pai. Mas por outro, satisfeito, feliz, porque ele sabia, foi Deus quem me deu e ele pode resolver esse problema para mim. Foi Deus quem me induziu a entrar por esse caminho. Então ele é poderoso para reverter a história. Então, tem dois lados dessa história, o lado da angústia, da aflição, da dor de um pai e o lado da obediência a um Deus, ao Deus que ele servia. E aí eu pude trazer para nosso dia a dia, para a nossa vida, para os desafios que às vezes se apresentam na minha casa, na sua casa, se apresentam diante de nós, quantas coisas impossíveis de nós realizarmos, mas que Deus permite, que Deus deixa acontecer, que Deus parece que Deus está nos conduzindo para realizar aquela situação, para nos provar, para provar para nós mesmos o tamanho da nossa confiança nele. Então, o que nós podemos retirar daqui como algo substancial? Deus é um Deus que quer que eu e que você conheçamos a fé que ele colocou um dia no nosso coração. Existe a fé, aquela fé salvífica, né? Que nós deparamos com Deus, que encontramos com esse Deus no caminho da nossa vida e deixamos que ele entre no nosso coração e mude a nossa história. E existe aquela fé sobrenatural de coisas impossíveis que nem eu nem você vamos conseguir fazer. E Deus realiza. Mas
Mas para que isso aconteça, às vezes Deus nos leva por caminhos que parece que não vamos suportar, não vamos aguentar, porque esse é o contexto dessa história. Com certeza Abraão olhou para o desafio e viu a sua humanidade. E com certeza, né, a Bíblia não diz, mas eu quero aqui avaliar dentro da minha condição de mãe, que Abraão deve ter falado para ele mesmo: como eu vou tirar a vida do meu próprio filho? E aí nós entendemos, meu querido, minha querida, que Deus, Ele permite certas dores, certas aflições na nossa vida. É a vontade permissiva de Deus. Não para Deus te conhecer, nem me conhecer, mas são desafios que vai nos provar, vai provar para mim mesma qual a dose, o tamanho da fé e da confiança que eu tenho nesse Deus. Porque quando a Bíblia diz que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é um firme fundamento, Deus prova esse firme fundamento. Se ela realmente na minha vida e na sua vida é um firme fundamento, eu preciso ter confiança. É como nós já ouvimos várias pessoas contarem e falarem: a fé é dar passos sem ter caminhos. Essa era a situação de Abraão aqui nessa chamada. Foi Deus dizendo: eu vou provar para você mesmo. É você que precisa saber o tamanho da sua fé. Eu já conheço, já sei que você é capaz, já sei que você tem fé suficiente para debruçar em tudo que eu te ordenar, mas você mesmo ainda não se conhece. Então Deus permite essas situações. Eu não sei o que você está vivendo, passando dentro da sua casa hoje, mas eu quero dizer para você que se é algo impossível, algo tão difícil, creia que Deus está provando a sua fé. Deus está, não para Ele conhecer, mas para que você cresça espiritualmente, para que você veja o quanto você confia nesse Deus e o quanto você tem a certeza que Ele é poderoso para reverter a história, se Ele quiser, é claro. E eu acredito que Deus, quando nos chama, nos posiciona em alguma situação, é para provar para nós o quanto Ele está conosco e o tamanho da fé que Ele tem gerado dentro de nós, que a sua palavra tem gerado dentro de nós. Então não fique chorando, não fique desanimado, não tenha medo, não tenha receio. Confia no Senhor, descansa no Senhor, saiba que Ele é poderoso, que nas mãos dEle está o controle das nossas vidas. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos capacitou, é Ele quem tem nos guiado. Então descanse nesse Deus, descanse na palavra desse Deus, descanse nas promessas desse Deus e nos desafios dEle. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. Eu não sei aonde você pode ou deve estar sendo provado nesse dia, nessa hora, mas eu quero dizer para você que esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que não mudou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Ele não mudou, ele não muda. Ele é eternamente o mesmo Deus que falou que a sua palavra foi eficaz no passado e é eficaz hoje também. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família de maneira abundante. Amém.